Pessoas que Deus escolheu de antemão para fazer sua história acontecer, que os satanistas chamam de selados ou escolhidos, e em quem afirmam existir uma marca visível no reino espiritual. Deus não usa de qualquer termo para identificar tais pessoas, mas quem conhece a Bíblia bem, conhece as profecias, conhece o encaixe, as genealogias e as encruzilhadas da história, sabe que ela não teria acontecido nem chegado exatamente ao ponto que chegou, não fossem por algumas peças-chaves. Pode não haver nomenclatura, mas é questão de observação e também de compreensão profunda e humilde dos textos que lemos no início do estudo. Temos muita dificuldade em admitir que alguém foi chamado para algo que parece maior ou melhor daquilo que nós mesmos temos. Mas existe hierarquia, sim, existe diferença de função, de unção, de destino espiritual. E temos invejas, ciúmes, contendemos, ficamos de bico. Será que ninguém achou estranho um escravo e prisioneiro hebreu de repente, do nada, tornar-se governador de todo o Egito? Será que não tinha ninguém na lista de espera para o cargo? Os irmãos de José quase o levaram à morte, pois como podia o caçula ser maior do que eles? O mesmo com Davi, tantos irmãos mais velhos, só que Davi era o homem. Bem, se tais argumentações não o convenceram ainda, deixe para lá este estudo, pois não é para você. Estas bases estão sendo colocadas para aqueles que entendem que existem diferenças, sim, para aqueles que com humildade querem conhecer seu lugar no corpo e servir ao Cordeiro em obediência, sem ficar prestando atenção se parece que a grama do vizinho está mais verde. Posto isso, vamos adiante. Quais são as características que permitem ao diabo identificar o selo? Como eles descobrem essas pessoas predestinadas? Sim, porque o selo é um sinal de predestinação. Acabamos de provar isso pelas histórias mencionadas. Ter o selo significa que a pessoa que o recebeu de Deus não pode fugir do seu destino espiritual, o que é de fato muito incômodo para os satanistas. Quer dizer, haja o que houver, pela observação que eles fizeram da história, de maneira macro, ao longo de todos os milênios, desde que a gente se entende por gente, a verdade é que aquela pessoa deve cumprir seu propósito no mundo. Se o selo for descoberto inadvertidamente na infância, tudo que se refere à criança será minuciosamente vasculhado, especialmente os pontos fracos da família, que será usada como instrumento de destruição. Infelizmente. E isso não significa que os pais vão se tornar monstros cruéis. O amor continua existindo, mas parece que tudo colaborará para existir um distanciamento, um esfriamento das relações. Especialmente se os demônios notarem que a criança tem um relacionamento especial com o pai, ou a mãe, ou algum irmão ou amigo. Isso será destruído. O massacre é sutil, lento, bem calculado. As feridas dos pais e familiares próximos são sondadas para serem tocadas e criarem mais problemas. Doenças, infortúnios profissionais, roubos da paz familiar, do lazer, da comunhão entre os membros da família. A escola é outro campo fértil a ser explorado.
tanto material em alunos e professores que o diabo pode usar a seu favor. Quando chegar a época da adolescência, o ataque se intensifica devido à importância do período para a formação da personalidade adulta, da autoestima, da definição do caráter. Deu para perceber que não estou falando de algo qualquer, né? Temos a tendência de subestimar a inteligência e sagacidade do príncipe das trevas. Pode ter certeza de uma coisa: o ataque é extremamente concentrado, visando a alterar corpo, alma e espírito. Muito do que acontece a uma criança, ou adolescente, ou jovem, na maior parte das vezes é encoberto. O ataque é furioso, mas velado, claro. Eles vão procurar não deixar rastros, pegadas que possam identificar o problema, mesmo porque cada idade tem suas fases, e sabendo disso, Satanás age de forma específica. Leva em conta particularidades específicas de cada indivíduo, coisas que às vezes que a própria pessoa nem consciência tem. Dessa maneira, a chance da contaminação ser perfeita e surtir indescritíveis resultados a longo prazo é muito grande. Alguns passaram por isso e estão nesse momento em processo de cura e restauração feita por Deus. Porque quando o corpo, a alma e o espírito de um ser humano são contaminados, isso é como um câncer. Metastatiza e não há nada que a ciência e a medicina possam fazer. Enfim, poderíamos ficar falando até amanhã, mas o resumo é simples. Tudo e todos que cercam a criança serão usados contra ela, no sentido de causar o maior estrago possível. Não é um trabalho a curto prazo, mas meticulosamente calculado e repetido nas mais diversas facetas de destruição e fases da vida. Normalmente existe um ciclo que se repete a intervalos, com golpes mais profundos dados a intervalos de tempos. Ludicamente, eles chamam esses golpes de cruz. Visam preparar o corpo, a alma e o espírito para a mais completa e profunda destruição. Perceba então que o diabo não precisa realmente matar os escolhidos, apenas torná-los inoperantes, afastá-los do real objetivo de Deus, fazê-los perder a visão. Não necessariamente afastá-los da igreja ou do púlpito ou das missões, mas tornar o coração duro, insensível, inóspito ao Espírito Santo. A astúcia do diabo não pode ser compreendida pelos parâmetros humanos. E se ele se empenha tanto em identificar os selados, é porque deve valer a pena. E mesmo que a predestinação seja verdadeira, quer dizer, não importa o que ele faça, em algum momento Deus vai intervir e mudar o rumo das coisas. Ainda assim, o diabo aprontou. Não é bem o que ele gosta de fazer? Trazer sofrimento a quem Deus ama? O que vier é lucro. Na Irmandade existe uma galeria de pessoas com fotos e identificação, que são como que inimigos em potencial, pessoas a serem destruídas a qualquer custo, selados. Quais são as características que permitem aos satanistas identificarem ao selo espiritual? Como diz o título desse estudo, o selo é um sinal de capitania, quer dizer, há muito menos capitães do que soldados, não é assim? Então,
Além de um sinal de predestinação, o selo é um sinal de autoridade. Aqui, não estamos nos referindo exclusivamente à autoridade como guerreiro, mas a todo aquele que será grande diante do Senhor como profeta, como evangelista, como adorador, como mestre, como apóstolo, como pastor, etc. Todo aquele que será capitão, que terá uma unção diferenciada, que liderará, que irá adiante dos demais, que contagiará o povo, que realizará os feitos que garantirão o cumprimento da história. Convém lembrar que o capitão não vence batalha nem trabalha sozinho. Precisa dos demais, de pessoas que lhe sejam fiéis. Mas os demais, sem o capitão, também não irão muito longe, pois a unção e o poder de ir adiante, consumando todo o propósito do Senhor, é dado ao capitão, ao líder, e não aos soldados. Fere o pastor e as ovelhas se espalham. É o mesmo que dizer: fere o capitão e os demais estarão perdidos. Vou repetir um pouco mais para aqueles que ainda têm dúvidas sobre o segmento da nossa linha de raciocínio. Que seria do povo no deserto sem Moisés? Ou sem Josué depois dele? Ou que destino teria a nação de Israel sem Davi? Que seria da família de Abraão sem ele e sua fé inabalável? Se tivesse fracassado no monte, onde estaria Isaque? E sem Isaque, onde as 12 tribos de Israel? E se Jacó, cansado de esperar, não desposasse Raquel? E se não cruzasse o val de Jaboque? Quanto a José, nenhum de nós pode imaginar o que aquele jovem sofreu depois de vendido pelos irmãos. Mas o diabo é muito persistente. Ele sabe que se derrubar uma peça-chave, vai criar uma desordem e tanto. Então, os esforços concentrados sobre estes são indescritíveis, na tentativa pelo supremo livre-arbítrio dado à criação. Estes mesmos, por pura, livre e espontânea vontade, desistam do seu chamado. Deus já nos conhece desde já, desde antes, desde sempre. Não sabemos tudo. Deus sabe. Ele nos conhece de uma maneira que nem nós podemos nos conhecer. Será que é tão difícil crer que Deus, conhecendo os seus selados, sabe exatamente de que maneira eles irão usar de seu livre-arbítrio? Quem somos nós para tentar entender o que é a onisciência de Deus? Ou o que ou como ele fez e faz para dominar a história e todas as coisas sem obscurecer ou deixar de levar em conta o livre-arbítrio do ser humano? Deus é onipotente. Aconteça o que acontecer, pode o mundo virar de cabeça para baixo, podem desabar céus e mares, mas a sua palavra não deixará de ser cumprida jamais. Novamente, alguns podem contrariados estar dizendo: a palavra que se cumpre é a Bíblia, não aquela que vem como fruto de interpretações erradas. Concordo plenamente com a parte das interpretações erradas, mas a parte que diz que é a Bíblia que se cumpre? Bem, falta algo aí, não? Deus não age só. Ele sempre conta com o auxílio do homem, a quem criou e tanto ama. O cumprimento da Bíblia e dos preceitos nela contidos e as suas profecias escatológicas depende também da participação do homem. Ora, faça-me o favor.
Se formos parar para pensar nisso, veremos que se a história vai acontecer do jeito que Deus a escreveu, mas existe um adversário agindo contrariamente e influenciando os homens, só que contra o livre-arbítrio destes nada pode ser feito. Que garantias temos de que a palavra vai realmente se cumprir na íntegra e não haverá qualquer surpresa desagradável para nós no final? Se Deus não pode dar garantias das promessas, por que o livre-arbítrio de uns e outros pode atrapalhar tudo? Cadê a onipotência? Como Jó, nossos questionamentos irão tomar um péssimo rumo. Mas a verdade é que a história vai se cumprindo. E sabemos que Deus não precisaria de nós, realmente. Mas, uma vez que Ele escolheu fazer uso da nossa cooperação, é de se esperar que alguns, aconteça o que acontecer, irão exatamente na direção que Deus quer e farão exatamente aquilo que lhe apraz, para dar seguimento ao plano divino, estipulado desde antes da fundação do mundo. Tais personagens chaves, se assim os podemos chamar para facilitar nossa compreensão, podem dar 1001 voltas por caminhos tortos, mas no final cumprirão seu destino, porque dele não podem fugir. Estão predestinados, porque a história que o Altíssimo escreveu para a humanidade cumprir-se-á, e isso não se dá puramente ao acaso. Bom, se eles não conseguirem fazer com que o indivíduo desista da missão por si mesmo, o que é muito pouco provável, por tudo que já dissemos, podem então incapacitá-lo de várias maneiras, com doenças, por exemplo, doenças do corpo, da alma e do espírito. Podem criar tantas situações terríveis que, mesmo ainda cristão e exercendo seu ministério, a manifestação das feridas ocultas e a desconfiança gerada sobre o amor e o caráter de Deus deixem essa pessoa incapaz de receber a cura, de amar as pessoas e ser amado por elas, de amar ao Pai e sua igreja, incapaz de receber perdão ou liberá-lo, cheio de problemas, desvios de caráter, de personalidade, psiquiátricos. Podem ser males visíveis ou invisíveis, mas mesmo sem o uso do livre-arbítrio para chutar o pau da barraca e desistir de tudo, esse alvejado é incapaz de manifestar a unção por completo. Portanto, deixa de poder ser usado por Deus em plenitude e pode não cumprir o papel que dele ou dela se esperava. Satanás também pode persuadir, seduzir, ludibriar essas pessoas a fazerem falsas alianças, políticas, por exemplo, ou com falsos líderes, ou o pior dos erros que alguém pode cometer: casar-se erradamente. Como a Irmandade usa destes subterfúgios? Conhece a fragilidade do ser humano. Colocar o homem ou a mulher errada na frente de um selado é condená-lo com grande margem de acerto ao fracasso. Pode, como terceira alternativa, deslumbrar a pessoa com o mundo e as coisas do mundo. Esse pode ser o golpe final, depois de uma série de golpes. Quando uma pessoa acredita que Deus não a ama, perde o desejo de lutar pelas coisas do Senhor. Para quê? E leva a vida cristã, o ministério, em banho-maria, como pano de fundo para uma vida secular mais interessante. Quer dizer, o serviço secular, o trabalho, a profissão são encarados como mais importantes.
acima do céu, em todo